Imagina a cena. Você vai ao dentista, senta naquela cadeira e de repente descobre que vai ter que arrancar um dente. Nossa, e um dente que por fora parece estar ótimo, né? Exato. Um dente perfeitamente saudável indo pro lixo e você sai de lá com o espaço vazio na boca, tudo por causa de uma lasca microscópica de tecido. Uma coisinha que o dentista simplesmente não conseguiu enxergar a tempo. Esse é o pesadelo de qualquer profissional da área, com certeza. A gente está falando de um cenário clínico que testa os limites até dos dentistas mais experientes. Pois é. E hoje a nossa investigação vai ser sobre um verdadeiro mestre do disfarce da odontologia. Um problema que se esconde tão bem que leva muita gente a passar por, tratamentos de canal desnecessários, cirurgias que não resolvem nada e, no fim, a perda do dente. É uma condição muito sorrateira, sabe? Ela imita infecções super comuns com uma perfeição que é quase assustadora. E o nome desse nosso alvo de hoje é a ruptura de cimento, ou cemental tear, como o pessoal chama na literatura em inglês. A gente vai mergulhar nos estudos e entender o que é isso, por que resolve falhar de um jeito tão drástico, quem está correndo mais risco e, claro, como desvendar esse mistério antes do estrago estar feito. E a ideia aqui é fugir daquele jargão chato, né? Vamos traduzir a ciência pesada para algo que faça sentido para todo mundo que está ouvindo a gente. Seja um estudante de odonto ou só alguém curioso sobre o próprio corpo. Exatamente, eu tô aqui para garantir isso. E, bom, para começar, acho que a gente precisa entender o básico da arquitetura do dente, né? Porque o problema todo acontece num nível, assim, super microscópico. Isso, esse é o melhor ponto de partida. Porque, olha, todo mundo conhece o esmalte. Aquela camada branca, brilhante, dura pra caramba, que fica por cima e que a gente usa pra mastigar. Uhum. A parte que a gente escova e tenta deixar bonitona. Exato. Mas abaixo da gengiva, lá no escuro do osso maxilar, a raiz tem uma roupa diferente, digamos assim. Ela é revestida pelo cimento. E ele não é tão duro quanto o esmalte, né? Não precisa ser. O trabalho do cimento não é triturar comida, é ancoragem. É ele que se conecta ao ligamento periodontal, que são aquelas fibras que seguram o dente bem firme no osso. Sabe, lendo o material, eu fiquei imaginando o cimento como a casca de uma árvore. Ela envolve a madeira por dentro, protege, mas se bater no ângulo errado, começa a descascar. Essa analogia é perfeita. A ruptura de cimento é literalmente isso. É quando um pedaço dessa casca se solta da raiz. Ou talvez como um velcro, sabe? Onde um lado é colado no dente e o outro prende no osso, e aí o velcro perde a cola. E o problema é que assim que uma pontinha desse velcro levanta, a umidade e as bactérias da boca entram ali por trás da fissura. Aí o descolamento vai se espalhando. Isso rola bem na fronteira do cimento com a dentina, que é a camada de baixo. Nossa, e tem casos que arranca até um pedaço da dentina junto, né? Com certeza. Em rupturas mais violentas, o cimento leva um naco da raiz junto com ele. Mas aí vem a grande pergunta que eu fiquei me fazendo, por que essa casca se solta? É um defeito na cola que o nosso corpo fabrica ou a gente está forçando a máquina além do limite? Olha, a literatura mostra que é a tempestade perfeita entre as duas coisas. A gente tem um defeito de fábrica aliado ao mau uso. Vamos olhar para o lado do corpo primeiro. Tá, o defeito estrutural. Isso. A junção ali entre o cimento e a dentina já tem uma fraqueza biológica natural. É uma região cheia de glicoproteínas, tipo a osteopontina e a cialoproteína óssea. Mas peraí, proteínas não deveriam ser os blocos que constroem e fortalecem os nossos tecidos? Como que isso causa uma fraqueza? É um paradoxo bem interessante da nossa biologia, sabe? Pensa no processo de bater uma laje, de fazer concreto. Você mistura o cimento, a areia e joga brita, umas pedras para dar volume, ficar duro. Tá, tô acompanhando. As pedras dão a resistência. Exato. No osso e no dente, essas glicoproteínas funcionam como essas pedras. Elas ajudam o tecido a se encher de minerais e fica super denso. O problema é se elas ficarem muito concentradas na linha de união. Ah, e aí o que acontece? Elas meio que interrompem a trama das fibras de colágeno. Então, o tecido fica muito duro, sim,
mas fica incrivelmente quebradiço. As fibras não conseguem se entrelaçar direito, entende? Entendi. Então cria uma espécie de linha de falha estrutural, tipo uma falha geológica minúscula na raiz do dente. Falo tudo. E para piorar, o tempo não ajuda. Ao longo da vida, o corpo não para de produzir cemento, o que a gente chama de cemento secundário. A raiz vai engrossando. O que, na teoria, soaria como algo bom, tipo mais proteção. Soaria. Mas na prática, esse cimento mais velho prende as próprias células que o fabricaram dentro de umas lacunas. Aí vira um tecido poroso e muito mais fraco mecanicamente. Racha fácil sob pressão. E a gente viu nos estudos algumas coisas super extremas afetando isso também, né? Eu lembro de um caso bizarro de um paciente com anemia plástica. Nossa, sim. Esse caso é muito revelador sobre como a base do dente é sensível. Imagina, esse cara teve 14 dentes com ruptura de cimento. 14. E sem nunca ter levado um soco ou caído de boca no chão, né? Exatamente, zero trauma direto. A anemia plástica é uma falha na medula óssea. Então, quando as raízes dos dentes desse paciente estavam se formando, faltou nutrição celular. As células responsáveis por fazer o cimento passaram fora. Com certeza, tudo isso funciona como se fossem pequenas marteladinhas contínuas naquele concreto quebradiço que a gente falou. Esse trauma cria microfissuras. E aí, com o passar dos anos... Com anos mastigando assim, a pressão vai abrindo essa microfissura devagarinho pela raiz, até que, o fragmento inteiro rasga e se solta. Mas olha só, se essa lasca fica lá embaixo da gengiva, invisível, e os sintomas parecem com qualquer outra dor de dente, como que o pessoal sabe que isso afeta tipo 1 a 2% das pessoas? Lendo os dados da Turquia, me parece que isso deve ser super subdiagnosticado. É a famosa ponta do iceberg. Esses números de 0,89% até quase 2%, isso é só o que a gente consegue provar nos estudos retrospectivos, né? Só que o dentista teve a sorte ou a tecnologia para ver. Isso. A quantidade de gente que arranca dente por fratura genérica ou por uma infecção que não sarava nunca é impossível de calcular. Tem muita ruptura de cimento passando batida por aí. Um buraco negro nas estatísticas. Mas assim, de quem foi diagnosticado, existe um alvo principal. Quem que tem que ficar de orelha em pé com isso? Tem um perfil bem claro. Afeta muito mais homens. Tem um estudo gigante lá de Taiwan mostrando que quase 78% dos casos confirmados eram em pacientes do sexo masculino. Nossa, quase 80%? Tem a ver com a força da mordida? Exatamente. O pessoal associa isso a uma musculatura de mastigação mais pesada, né? Homens tendem a descarregar mais força nos dentes. Mas o fator principal, de longe, é a idade. Que é a fadiga do material, né? Isso. A grande maioria dos episódios rola em pessoas acima de 60 anos. É a peça atingindo o limite de desgaste depois de décadas em uso. E a literatura também é super específica sobre onde isso acontece. Não é em qualquer dente que essa fadiga ataca, né? Não mesmo. Tem lugares preferidos. Dentes que têm uma raiz só, tipo os incisivos na frente, sofrem bastante. E tem raízes bem específicas nos molares, lá atrás. Tipo a raiz palatina dos superiores, né? Eu li sobre isso, mas por que ali? Tem uma explicação da física para isso? Pura biomecânica. A raiz palatina, que é a que fica virada para o céu da boca, é a raiz mais gorda dos molares superiores. Quando você fecha a boca para triturar a comida, a inclinação do dente faz essa raiz receber todo o impacto direto do esmagamento. Entendi. E nos dentes de baixo? Nos de baixo, a mais afetada é a raiz mesial, que costuma ter uma curvinha chata. Quando a pessoa range os dentes no bruxismo, essa anatomia curvada não dissipa a energia direito. A raiz acaba torcendo microscopicamente e aí racha a casca. Bom, isso nos traz para o momento mais tenso, que é o consultório do dentista. Vamos visualizar a cena. O pedaço de cimento finalmente rasgou. O que começa a acontecer ali no escuro, debaixo da gengiva, que confunde todo mundo? O problema começa porque a farpa não derrete, sabe? O corpo não reabsorve. Ela fica entalada no espacinho entre o osso e a raiz. Vira um imã de bactéria, imagino. Perfeito, um refúgio. E vira uma irritação física constante também. O nosso sistema imunológico entra em desespero e ataca a área, gerando uma inflamação bruta.
Em semanas, essa inflamação começa a literalmente derreter o osso em volta. Meu Deus! E aí o paciente chega no consultório com o dente doendo para morder, a gengiva inchada e muitas vezes com uma fístula, que é aquela bolha de pus saindo pela gengiva. Olha, se eu sou dentista e pego um dente assim, cheio de pus, perdendo osso em volta, meu instinto básico seria: o nervo morreu, a infecção veio de dentro do dente e vazou pro osso. Tem que fazer canal agora. E aí que a armadilha pega os dentistas pelo pé. Porque o profissional que segue só o instinto, ele vai lá e faz o teste de vitalidade térmica, né? Ele bota um algodão congelado no dente, esperando que o paciente não sinta nada. Porque o nervo estaria morto. Exato. Mas contra todas as apostas, o paciente pula da cadeira. Ele sente o gelado. O nervo tá vivinho e super saudável lá dentro. Que loucura! Então, a guerra tá destruindo o osso do lado de fora, mas o coração do dente está intacto por dentro. E esse contraste gigantesco é a grande pista para matar a charada, né? É o divisor de águas absoluto. Achar uma bolsa periodontal super funda, isolada num dente com a polpa viva, e isso tem que acender um holofote vermelho na cabeça do dentista. Até porque se ele fizer um canal, não vai adiantar nada. Zero. Se tirar o nervo e fechar o dente, a infecção lá fora da raiz vai continuar comendo o osso do mesmo jeito. Caramba! E além desse teste térmico, eles usam aquela ferramentinha de cutucar, né? O explorador. Como isso ajuda? É um instrumento fininho, de metal. O dentista desliza a pontinha dele lá para baixo da gengiva, tateando a raiz no escuro. Se for uma doença de gengiva normal, com um tártaro, ele sente uma aspereza espalhada. Mas na ruptura de cimento, o explorador trava. Ele literalmente bate num degrau. O dentista consegue sentir a quina exata de onde a casca quebrou e a farpa levantou. Como passar a unha numa parede descascada no escuro, você sente bem a bordinha da tinta levantada. Exatamente isso. Aí, sentindo isso, o próximo passo seria tirar um raio-x. Só que a gente viu nos estudos que o raio-x normal do consultório é meio inútil para isso, porque essa tecnologia tão comum falha justo agora. É por causa da física do raio-x 2D, né? Ele esmaga uma estrutura 3D numa imagem plana. Se a lasca estiver bem na lateral do dente, fazendo um contorno bonitinho, você até vê. Mas e se estiver na frente ou atrás? Se estiver na face da frente, virada para o lábio, ou lá para trás e virada para a língua, esquece. O raio-x não mostra nada. Faz todo sentido. É tipo tentar ver o que está escrito nas costas da camisa de alguém olhando a pessoa de frente. A sombra do corpo engole qualquer detalhe ali no meio. Que analogia boa. É isso mesmo. O osso grosso ao redor e a raiz bloqueiam tudo. Por isso que a virada de jogo foi a tomografia CBCT. Que é tipo poder andar ao redor da pessoa para ver as costas da camisa. Exatamente. É o raio-x em 3 dimensões. A tomografia de Cone Beam foca numa área pequena, mas corta o dente em fatias milimétricas em todos os ângulos. E o dentista gira isso na tela do computador. Gira, dá zoom, e o padrão que eles procuram no laudo é uma massa radiopaca, um negócio bem branco na imagem, com formato de um espinho pontiagudo ou uma escaminha solta da raiz. Uma escama branca flutuando e dá para ver o estrago no osso também? Sim, porque essa escama branca fica no meio de uma mancha escura, radiolúcida. Essa mancha escura é onde deveria ter o osso segurando o dente, mas que a inflamação destruiu. Assustador. E mesmo vendo isso na tela, eles ainda precisam de uma prova final para bater o martelo, né? Uma biópsia. A medicina sempre pede a prova real, né? A tomografia sugere fortíssimo, mas o diagnóstico oficial mesmo, o padrão ouro, só vem quando eles tiram o pedaço, mandam para o laboratório e o patologista enxerga as células do cimento grudadas naquela farpa. E falando em tirar o pedaço, vamos para a parte de como resolve isso. O princípio me parece bem direto. Você tem uma farpa infeccionada, se sobrar uma pontinha lá dentro, não resolve. Regra número 1, inegociável. Tratamento pela metade é tempo jogado fora. Se ficar um farelo de cimento solto, o corpo vai continuar atacando e perdendo osso. Tem que remover absolutamente tudo. E não adianta encher a pessoa de antibiótico, tem que tirar na mão. Exato. Remoção mecânica do fragmento e de todo o tecido podre em volta. E como é isso na prática? Imagino que seja uma cirurgia bem chatinha, dependendo do quão fundo tá o negócio. Muda totalmente dependendo de onde a lasca tá. Se for bem rasinho no terço cervical, pertinho da margem da gengiva,
O dentista consegue ir com aquelas curetas de ultrassom, raspa por dentro da gengiva, quebra a lasca e alisa a raiz. Sem precisar abrir nada. Isso, sem corte. Mas olha, isso é a minoria dos casos. Na maioria das vezes, a fratura desce lá para o meio da raiz ou para a pontinha dela. E aí tem que ir para cirurgia mesmo. Aí tem que fazer o retalho periodontal. O dentista dá anestesia, faz os cortes, levanta a gengiva toda e olha o buraco no osso cara a cara. Eles usam aqueles microscópios operatórios gigantes, né? Nossa, para conseguir ver a diferença de cor. Sim, porque tenta imaginar o desafio, achar uma lasca branca grudada num dente branco no meio de um buraco cheio de sangue e inflamação. É muito minucioso. Tem que raspar a raiz até ela ficar parecendo um vidro polido para a bactéria não grudar mais. E depois dessa faxina toda, sobra um problema arquitetônico gigante, né? Porque a infecção comeu o osso ali em volta. Se só costurar a gengiva por cima, o dente vai continuar molenga. Esse é o grande desafio pós-limpeza. E os materiais falam sobre regeneração usando enxertos de osso liofilizado. E para deixar claro para quem está ouvindo, a gente está falando de usar o osso de um doador que já faleceu para tapar esse buraco. Na imensa maioria das regenerações grandes, sim, é o osso halógeno de banco de tecidos. O laboratório pega esse osso, limpa absurdamente, tira qualquer célula viva, esteriliza e sobra só o mineral. Fica parecendo um andaimão branco. Tipo um pozinho ou uns grânulos. Isso, uns grãozinhos. Aí o cirurgião enche a cratera ao redor do dente com isso e o corpo do paciente vai mandando células novas para dentro desse andaimã. Com o tempo, ele substitui aquelas pedrinhas pelo seu próprio osso vivo. Eu achei muito louco também ler sobre uma técnica com proteínas derivadas de matriz de esmalte. Isso parece pura ficção científica. É tecnologia pura na cadeira do dentista. É um gel que eles passam na raiz depois de raspar. Esse gel tem proteínas lá da fase embrionária, de quando a gente forma os dentes na barriga da mãe. E ele engana o corpo? Literalmente. Ele manda uma mensagem química para as células tronco dali, dizendo: "Ei, tem um dente novo nascendo aqui, bora trabalhar." Aí as células formam um osso novo e refazem o ligamento para colar o dente no osso. Incrível! Mas me diz, depois de todo esse trabalho artesanal, qual é a chance real do dente durar? O prognóstico é bom? É bem favorável desde que seja pego a tempo e a cirurgia seja impecável. O dente volta a ficar firme. O problema é quando demora anos para descobrir. Aí não tem milagre. Não tem. Se perdeu o osso demais e o dente está balançando absurdamente, grau 3 de mobilidade, ou se o cimento arrancou um pedação da raiz e colapsou a estrutura, já era. A extração na certa para não estragar os dentes do lado. Acaba sendo o fim da linha para quem ficou com a doença camuflada. Mas para tentar garantir que quem ouviu até aqui não vire estatística, vamos fazer aquele resumão esperto. Imagina que entra agora um paciente de 65 anos no consultório. Tá, paciente de 65 anos. A idade já acende o alerta, porque o cimento dele já tá bem velho e desgastado. Aí eu examino e acho um buraco na gengiva profundo, mas só num dente. Digamos num molarão lá no fundo. Aí o dentista mais afoito vai achar que é canal. Mas a gente sabe que tem que fazer o teste do frio. E o dente reage ao frio, mostrando que tá vivo. Daí eu passo o explorador na gengiva, sinto aquele degrau áspero na raiz, e ao invés de perder tempo com raio-x comum, já peço uma tomografia CBCT na hora. E lá na imagem 3D, a gente procura aquela escama flutuante em volta de uma sombra preta de osso perdido. Tendo isso, cirurgia para limpar tudo e enxerto ósseo para salvar o dente. Resumo cirúrgico e perfeito. E claro, para prevenir isso, a gente precisa cuidar das forças erradas na boca, tratar o bruxismo que vai causando as microfissuras e os dentistas também terem cuidado redobrado para não machucar a raiz durante algum outro procedimento. Exato. Sabe, pensando bem em todo esse efeito dominó estrutural, me bateu uma reflexão aqui que tira um pouco do peso tanto das costas do paciente quanto do dentista. É mesmo? Para onde iria a culpa, então? Para o nosso próprio sucesso evolutivo, na verdade. Porque se você parar para pensar no design da máquina humana original, os nossos dentes foram feitos pela evolução para durar, sei lá, 30, no máximo 40 anos comendo coisas cruas lá nas cavernas. Faz sentido. O cimento durava super bem nesse tempinho. Pois é.
Só que a gente mudou o jogo com a medicina moderna, flúor, higiene, e agora a gente está forçando essas pecinhas microscópicas a mastigarem, rangerem e triturarem por 70, 80, 90 anos de idade. É verdade. É uma carga de estresse acumulado que o projeto biológico lá daquela união do cemento com a dentina nunca foi desenhado para aguentar. A peça entra em falência técnica por pura fadiga a longo prazo. Exatamente isso. E aí eu me pergunto, quantos desses grandes mistérios, dessas doenças cabulosas da saúde moderna, não são só os nossos materiais de fábrica batendo no limite irrevogável do prazo de validade? O corpo só não foi feito para ir tão longe, mecanicamente falando. É algo bem doido para se pensar da próxima vez que a gente for escovar os dentes, né? Aquele raio-x confuso só está mostrando o peso invisível de uma máquina incrível que já passou e muito do seu tempo de garantia original. Com certeza. E acho que olhar para o envelhecimento dos nossos tecidos desse jeito não só tira o medo do diagnóstico, como empurra a gente para criar tecnologias de regeneração cada vez melhores, né? Para estender essa garantia de forma mais inteligente. E proteger o nosso sorriso pelo maior tempo possível. Foi um mergulho muito legal hoje. Continue sempre questionando o que está logo ali abaixo da superfície e a gente se vê na nossa próxima análise profunda. Até mais!